Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de inglês dessa semana e hoje a gente vai dar continuidade aí ao capítulo 6. How do you go to Central Park? Como que você vai para o Central Park? Então fala um pouquinho sobre means of transportation e a gente vai revisar os meios de transporte, tá bom? Então falando de meio de transporte, vamos revisar cada um deles. Esse aqui a gente chama de car. Car. Esse outro, bem famosinho, as pessoas utilizam muito, ele é o bus. Bus. Já esse aqui não tá tão utilizado hoje em dia, mas ele já foi mais utilizado, tá? Que a gente chama de taxi. Taxi. Esse outro meio de transporte é um meio de transporte bem popular, mas individualizado, né? O máximo que aceita aí é 2 pessoas em cima dele. Não dá para transportar muita gente, mas é um meio mais econômico que tem. Chamamos de motorcycle. Motorcycle. Esse aqui é mais para utilizar com longas distâncias, né? Grandes viagens aí para fora ou para o estado vizinho, enfim, a gente não utiliza um avião para se locomover para o nosso trabalho, por exemplo. A gente vai para lugares longes, chamamos ele de airplane. Airplane. Este outro meio de transporte, ele é mais popularizado, porque dos meios de transporte, ele é o mais barato que tem, mas também não tem motor, e ele também não transporta muitas pessoas, né? Ele tem espaço para 2 pessoas apenas, tá? Chamamos de bike. Em alguns livros de inglês encontram aí até bicycle, mas comumente é conhecido como bike. Esse outro meio de transporte também para longas distâncias, mas sem vamos dizer assim, com uma longa demora, né? Porque o airplane, ele é muito fast, ele é rápido. Já esse é mais slow, demora. Quando você pega um navio, você faz aí um trecho que você demora dias em alto mar. Chamamos esse aqui de ship. Ship, tá bom? Já esse outro que também utiliza água, ele tem vários modelos, na verdade, chamamos de boat, que é o barco. Tem uns aí que não tem motor, eles funcionam com a força do vento, tem a vela, sabe aquele paninho esticado? Então, aquilo a gente chama de vela do barco, e aquilo funciona para que utilize o vento para ele poder se locomover, tá? Já esse outro meio de transporte não temos aqui, aliás temos, mas não está sendo mais utilizado, que é o train. A gente tem lá a nossa Maria lá da Estrada de Ferro, né? Só que ela não está mais sendo utilizada, tem até hoje os trilhos lá. Mas em algumas cidades ainda tem aqui no Brasil. Já esse outro aqui, que meio de transporte é esse, teacher? Não tem nenhum. Tem. Na verdade, ela está andando a pé. A gente fala on foot, para poder caminhar a pé até... Então, assim, esse aqui, gente, eu falei que a bike era o mais popular, né? Mais barato. Só que a pé é melhor, você não gasta nada, gasta sua energia, tá? Mas como a gente fala de meio de transporte, como que você faz para chegar no Central Park? Então tem pessoas que não tem nenhum meio de transporte e utilizam aí, vão a pé, no caso. Então é on foot. Exercício para vocês. Esse exercício fica na página 76. Vocês, primeiro de tudo, vão ter que entender que isso é um mapa. E nesse mapa tem lugares desenhados e lugares que vocês irão completar, mas não vão completar com desenho. Vocês irão lá no material de apoio de vocês, que vai ter esses lugares para vocês recortar e colocar. Estão vendo que tem um espacinho aqui embaixo deles? Esse espacinho aqui, ó, é para ele ficar dobradinho e ficar em cima do mapa, como se fosse uma pecinha. Você não vai colar, tá? Isso vai ficar em pé, como se fosse uma imagem 3D. Você vai dobrar o papel,
Pois deixa ele abertinho que vai ficar em pé. Aí tem drugstore, bakery, museum e school. E mais, tem o school bus, que você vai fazer, ele vai ficar também em pé, 3D, tá? Se você dobrar ele direitinho, ele fica. E aí você vai poder brincar aqui nesse bairro, né? Com o ônibus escolar e colocando os lugares aqui em pé, tá? Atividade mais de revisão de vocabulário e algum material em inglês, né? Porque vocês têm muito aí brinquedos na casa de vocês, mas eu não sei se vocês têm inglês, então mais uma oportunidade de brincar aprendendo inglês. Indo mais adiante aqui, a gente tem um exercício que vocês farão no caderno dessa vez, tá? Então, atenção, coloca a data de hoje, o nome da professora, activity e agora o enunciado que diz o seguinte: read the sentence and write the names of transportations. Então vocês vão colocar o nome dos transportes conforme diz aí a frase. Na frase, gente, tem aí umas palavrinhas que vão fazer vocês entender que meio de transporte é esse para vocês completarem. Combinado? Pausa o vídeo, copia bonitinho e volta aqui com a teacher para ver cada texto desse daqui, tá? Vamos lá? Já terminou de copiar? Ó, tem a letra A, a letra B, a letra C, a D e a E. Se você não copiou a C, a D nem a E, pausa agora e copia, tá? E aí, terminou então de copiar? Vamos ver então como é que ficou? Vamos lá, letra A. I have a bell and a loud whistle too. I can carry lots of people and things. I may be long, I may be short. My wheels roll only on rails. I am a... Então tá falando, gente, que ele tem um sino com um barulho, né, que é alto. E carrega muitas pessoas e coisas. Ele pode ser longo ou ele pode ser short, é curtinho. E ele fala que as rodas dele só funcionam nos trilhos. Que meio de transporte que utiliza os trilhos que eu falei para vocês hoje? Foi o train. Letra B. I am very fast. I carry passengers from city to city. I can fly for hours and hours. I land at airports. I am an... Então tá falando que ele é muito rápido, carrega muitos passageiros de uma cidade para outra e pode voar por horas e horas. E também ele pousa no aeroporto. Quem é esse daí? Ele é o airplane. Letra C. I have two wheels. I have no motor. Sometimes I have a bell or a horn. You can ride on me. I am a... Então, ó, ele tem duas rodas, não tem nenhum motor, às vezes tem um sino ou uma buzina e você pode andar em cima de mim. Quem é esse? I am a bike. Se fosse um que tem motor, poderíamos dizer que é uma motorcycle, mas não, é uma bike, não tem motor. I am difficult to ride, but lots of fun. You push, I zoom. We roll along. Don't forget your helmet. I am a... Aqui, ó, eu sou difícil de pilotar, mas muito divertido. Você puxa e eu, ó, acelero, vou embora. We roll along. Não esqueça o seu helmet. Não esqueça o capacete. Eu sou... I am a motorcycle. Letra E. I have no wheels or rings or motor. The wind makes me move. You could sail me on the little pond. We could sail the seven seas. I am a... Qual é o meio de transporte que não tem motor e não tem asas, não tem rodas e utiliza o vento? Eu falei para vocês, o nome dele é o boat, que ele é o barco, tá bom? Se vocês ficaram com dúvidas em alguma dessas questões, alguma palavrinha, é só entrar em contato com a coordenação ou esperar o dia
que eu fico aí disponível para vocês toda segunda-feira, tá? Tô esperando vocês toda segunda, não esqueçam disso. Galera, esse foi o conteúdo de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Bye, bye! Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de geografia. O que nós vamos ver hoje na nossa aula de geografia? 1º-9/2020, né? Vamos iniciar então aí mais um mês. Também iniciar mais um conteúdo falando sobre a água, referente aí às páginas 13 e 14 do livro de geografia de vocês. Nas páginas 13 e páginas 14, a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos da água, a distribuição da água no planeta, né? Como é que está distribuída a água no planeta? Toda essa água distribuída aí no planeta é de forma igual ou de forma desigual? A gente vai saber como é que está distribuída aí a forma dessa água. Vamos iniciar então, olha só. Lá eu coloquei essa imagem aí para vocês, ele vai representar o quê? Vai representar a distribuição da água no planeta, né? A quantidade de água doce no mundo. Cerca de 0,95 da água, ela está disponível para consumo. Então, olha só, gente, a quantidade de água disponível para nós. 97,9% está distribuídas em aquíferos, cerca de 1,13% está distribuída aí pelas chuvas e o restante aí 9,52% da água está distribuída em lagos naturais, reservatórios e também nos rios. Então, 97% dessa água não é potável, ou seja, é uma água aí que não é boa para o consumo. Então, para vocês observarem, através dessa imagem a gente já pode perceber a quantidade de água aí disponível para consumo e a importância da gente poder aí, né, fazer o bom uso dessa água, certo? Também nós podemos fazer a reutilização dessa água, desperdiçando menos, certo? Nós temos também nesse gráfico aí apresentando para vocês sobre a distribuição da água doce superficial no mundo. Olha só, a gente viu lá a distribuição, o total, né, da quantidade de água disponível, agora a distribuição dessa água aí no mundo. Nós temos 32% aí dessa água doce distribuída na Ásia, cerca de 46% distribuída na América, Austrália e Oceania, 6% dessa água disponível aí para consumo, cerca de 7% aí dessa água está pela Europa, 9% pela África e no Brasil aí colocando aí dentro do continente americano, nós temos cerca de 12% dessa água distribuída no Brasil. Então olha só a importância, né, de reutilizar essa água, fazer o reaproveitamento dela aí. Então, com essa quantidade de água, ocorre aí uma grande consequência, que é o chamado, né, os impactos ambientais. O que são esses impactos ambientais, né? Nosso planeta ele é formado predominantemente por água. Do total dessa água aí disponível, a maior parcela dessa água salgada está nos mares e nos oceanos, né? E apenas uma parte dela aí está disponível para o consumo. Então, menos da metade dessa porção de água doce aí disponível, existe a questão da consequência do mau uso dessa água. Do total de água doce disponível para consumo, a maior parte dela é utilizada na agricultura. Então, a agricultura é o maior setor econômico que mais usa água, que mais aí gasta água. Então, o restante dessa água está nas atividades domésticas, que também geram o desperdício aí. Aí nós temos aí esse outro gráfico aí representando a distribuição
como é que está sendo feito o uso dessa água. 70% para a agricultura, o uso doméstico 8% e nas indústrias aí chega em cerca de 22%. Mas se a gente for comparar 8% no uso doméstico, professora, então eu não gasto tanto água assim, a gente não desperdiça tanta água assim, desperdiça sim, né? A quantidade aí, o litro de água que você gasta por dia já é um grande desperdício. Se você não souber reutilizar aí, gera sim grande impacto ambiental. E aí, falando desses impactos ambientais, o que significa o impacto ambiental? As consequências dessas atividades humanas na natureza. Então, o impacto ambiental é a consequência, de tudo que nós utilizamos aí, pode gerar consequência, né, ao meio ambiente. Esses impactos ambientais que ocorrem com a transformação da paisagem, elas atingem aí uns recursos naturais mais importantes para a vida no planeta, que é a água, certinho? Então, nós vamos ficar por aqui, só para vocês entenderem um pouquinho sobre a distribuição e o uso da água. E aí, para casa, como prática de exercício, vai ficar a página 17 do livro de geografia de vocês. Na próxima aula, a gente vai continuar esse assunto falando como nós devemos utilizar essa água de maneira correta, ok? Muito obrigado e até a próxima! Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que essa semana seja bem produtiva, né? Boa para todos nós, tá bom? Então, a nossa aula de hoje está na página 19 e 20, tá? Nós temos aí um texto, puxa-texto, Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Então, assim, vocês observem que os contos tradicionais, eles foram reescritos, né? E recontados por outros autores. Aí nós temos esse aqui, Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Vamos fazer a leitura? Que ele diz: agora leia um trecho da história de outra Chapeuzinho, a Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Então é recontado por outro autor, uma outra versão da Chapeuzinho Vermelho, né? Nós já vimos a Chapeuzinho Azul e a Chapeuzinho Vermelho. Agora nós vamos ver a Chapeuzinho Vermelho de Raiva, né? Essa aqui é uma história bem legal, vocês vão gostar. Vamos lá fazer a leitura rapidinho, que diz assim: Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Senta aqui mais perto, Chapeuzinho. Fica aqui mais pertinho da vovó, fica. Mas vovó, que olho vermelho e grandão. Que houve? Ah, minha netinha, esses olhos estão assim de tanto olhar para você. Olha que engraçado. Aliás, está queimada, hein? Guarujá, vovó. Passei o fim de semana lá. A senhora não me leva a mal. Não, mas a senhora está com um nariz tão grande, mas tão grande. Tá tão esquisito, vovó. Ora, chapéu, é a poluição. Desde que começou a industrialização do bosque, que é um Deus nos acuda. Fico o dia todo respirando esse ar horrível. Chegue mais perto, minha netinha, chegue. Olha como a versão é bem diferente da outra, né? Então, assim, uma versão que ela fala aqui da poluição do bosque. O que traz a poluição lá para o bosque? As derrubadas, queimadas, né? As queimadas principalmente, a fumaça, né? Então aqui nós temos aqui, ó, vamos começar a nossa aula com a Chapeuzinho Vermelho de Raiva, outra versão. Aí eu trouxe para vocês aqui o autor dessa versão, que é o escritor Mário Prata. Nasceu em 1946 em Uberaba, Minas Gerais, é mineiro, tá? É autor de crônicas, novelas e peças de teatro.
Uma marca característica da sua obra é o humor, um modo bem humorado e crítico de observar situações do dia a dia. Então, o que ele fez? Ele, para falar da poluição, no caso das queimadas, da fumaça no bosque, lá na floresta, ele usou a versão do Chapeuzinho Vermelho, né? Mas vermelho de quê? De raiva. Por que ele fez isso? Ele fez uma forma botou humor na história, né? Dentro que a Chapeuzinho Vermelho ficou com raiva, estava vermelha de raiva, porque está o quê? A floresta poluída, ok? Vamos lá. Aí, nós já lemos a história, né? Aqui, coloquei aqui para vocês. Vocês releiam novamente aí, quando for responder as atividades. Aí vamos lá para as atividades que diz assim: quais são os personagens presentes nesse trecho inicial da história? Então nós temos aí os personagens iniciais dessa história: Chapeuzinho e sua avó, ou Chapeuzinho com o lobo mau fingindo ser a vovó, né? Pode ser, né? Porque na primeira versão o lobo mau não se veste de vovó, finge que é a vozinha dela. Então aqui também ele colocou que o personagem pode ser, tá? Onde você imagina que eles estejam? Como é um reconto de história, de uma história conhecida, está recontando a história do Chapeuzinho Vermelho, o leitor é levado a inferir que as personagens estão na casa da avó, né? Dá a entender que as duas estão na casa da avó. Esse trecho inicial lembra um diálogo da história tradicional da Chapeuzinho Vermelho, né? Relembra esse diálogo com os colegas e o professor. Escreva o mesmo trecho na versão tradicional. Então nós temos o diálogo da versão de Mário Prata, que é o autor dessa versão, Chapeuzinho Vermelho de Raiva, e nós temos o diálogo da versão original, da Chapeuzinho Vermelho. Então vamos lá. Mas vovó, que olho vermelho e grandão, o que houve? Ela está perguntando por que ela está com aquele olho vermelho e grandão. Ah, minha netinha, estes olhos estão assim de tanto olhar para você. Aliás, está queimada, hein? Na versão original diz assim: vovó, que olhos tão grandes são esses? Né? Que a Chapeuzinho pergunta para a vozinha dela quando ela chega lá na casa dela, mas só que quem está lá não é a vovó, é o lobo, né? São para te ver melhor, minha netinha. Tá vendo? Aí ele diz assim: o trecho lido começa e termina com um pedido da avó. Que pedido é esse? A avó pede para a netinha ficar sentada mais perto dela. Ela não pede lá? Por que será que a avó insiste nesse pedido? Essa aqui é uma resposta pessoal. Essa aí você é que vai responder, tá bom? Por que será que a avó está insistindo para Chapeuzinho sentar perto dela? Porque na versão original, quem estava lá não era a avó, era o lobo. Então, vamos imaginar que fosse o lobo que estivesse lá, nessa versão também. Então, se ele pede para Chapeuzinho sentar perto dela, é porque o que? Ela quer o quê? Comer a Chapeuzinho, né? Porque era o que acontecia lá na versão original. Não é verdade? Isso aqui é uma resposta pessoal, isso é com você, tá bom? Agora ele diz: leia o trecho a seguir e comente a diferença desse final com o da história tradicional. O final da história da Chapeuzinho Vermelho de Raiva e da Chapeuzinho original, que diz assim: e essa boca imensa? A avó pula da cama e coloca as mãos na cintura brava. Escuta aqui, queridinha. Você veio aqui hoje para me criticar, é? Vendo aí a versão? Então, bem original, né? Bem interessante a história, né? Que ele colocou o quê? Humor nessa história, nessa nova versão da Chapeuzinho Vermelho, ok? Espero que você tenha entendido, tá bom?
E eu deixo aqui para vocês, para hoje, amor, paz e gratidão. E boa semana para vocês, tá bom? Boa aula e até mais. Até a próxima.